Boa noite. Estamos ao vivo em ponto 8h01 para mais uma live, para mais uma troca de conhecimento. E eu tenho que me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, quem estiver aqui que seja nova aqui, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Rodrigues, sou esteticista e atuo há mais de 12 anos na área da estética. E o tema de hoje, o tema da nossa live de hoje, não tem como eu entrar nesse tema sem trazer para vocês a minha história de vida. Porque é muito fácil eu chegar aqui com meia dúzia de palavras e não provar para vocês tudo isso que eu estou falando, porque palavras não convencem. O que convence realmente são os resultados. E eu trazendo a minha história de vida, vocês vão perceber o quanto vale a pena entrar nessa área maravilhosa, que é a área da estética, que mudou completamente a minha vida. O tema da nossa live de hoje é uma afirmação: não tenho dinheiro para investir em conhecimento. É uma afirmação, né, como eu já disse, e também é uma crença limitante. Crença limitante são as coisas que a gente acredita, que acaba limitando a gente de crescer. A gente toma posse daquela palavra e a gente não consegue romper na vida, crescer na vida. E como eu falei, eu não tenho como falar desse tema, não tenho dinheiro para investir em conhecimento e não falar da minha história de vida. Que hoje eu sou empreendedora na área da estética, né? Acabei de inaugurar um novo espaço em um bairro considerado nobre no Rio de Janeiro, mas o meu início na área foi muito difícil e eu tinha essas crenças limitantes. Eu achava que era impossível eu conseguir um dia crescer na vida, crescer na área da estética ou ter uma profissão dessas. Eu fiz só até o meu ensino médio, e uma grande amiga conseguiu uma vaga para mim em um salão de beleza. E um salão de beleza que na época era bastante conhecido. E comecei a trabalhar como recepcionista, isso lá em 2008. Eu comecei a trabalhar como recepcionista e lá nesse salão de beleza que eu fui, que foi enchendo os meus olhos e fui me apaixonando pela área da beleza em geral, né? Eu começava a observar aqueles profissionais da área e isso acabava enchendo os meus olhos. E na época eu não tinha dinheiro para absolutamente nada, assim. Por isso que a gente acaba se limitando. Eu já tinha o desejo de entrar na área depois de um tempo, observando aquelas pessoas ali nesse salão de beleza. Só que eu não tinha dinheiro, porque eu ganhava o salário mínimo da época, que era em torno de R$415. Ainda ganhava por quinzena. Esse valor de R$415 era dividido em 2 vezes. E eu não tinha perspectiva nenhuma de melhora. Não tinha perspectiva nenhuma de melhora. Eu tinha um filho, na época, eu tenho um filho, né? Mas na época ele tinha 3 anos de idade e mãe solteira. E quem tiver aqui que passa também por essa situação sabe que um filho não tem como. A gente gasta muito dinheiro se quiser dar o mínimo para ele. Então, ou seja, não sobrava, aliás, faltava dinheiro, não sobrava R$1 para mim, assim, para eu comprar uma roupa que assim, eu tinha o sonho de toda a mulher de 25 anos, tinha 25 anos, então eu tinha muitos sonhos que todas as mulheres de 25 anos têm, muitas vontades, muitos desejos, né? E a gente pensa em
melhorar, em comprar uma roupa bonita, a gente admira outras pessoas. E ali nesse salão de beleza eu ficava só observando as outras mulheres que eram bem-sucedidas, né, na área, e isso acabava enchendo meus olhos e isso foi me motivando a querer sair daquela situação. Mas ao mesmo tempo, eu realmente não tinha como sair daquela situação porque eu não tinha dinheiro sobrando. Aliás, faltava dinheiro para eu fazer as minhas coisas, faltava dinheiro para eu dar as coisas para o meu filho, era tudo muito apertado, era tudo o mínimo, né? Por exemplo, plano de saúde, na época ele não tinha, mas depois de um tempo eu consegui pagar um plano de saúde que custava, eu acho que na época já era muito para mim, eram esses planozinhos ambulatoriais, né? Que na época pra mim já era caro, eu acho que custava uns 40 e poucos reais na época, né? E isso era muito ruim pra mim. Eu via meu filho, uma criança de 3 anos, pede muita coisa, né? E a gente sabe, a gente que é mãe, não sei se você que tá aí do outro lado é mãe, e a gente sabe o quanto dói no nosso coração um filho pedir as coisas e a gente não ter nada para dar, nada para oferecer. Na época eu morava sozinha com o meu filho e a minha mãe morava no mesmo bairro, mas não dava para se deslocar andando. E eu pegava na época era a Kombi, né? Essas vans aí de transporte. Eu pegava essa van e ligava para minha mãe do telefone fixo, né? Que não era tão fácil ter celular, era celular de cartão, né? Então acabava o crédito rapidinho. Então eu ligava para minha mãe para ela ir para a esquina, para não ter que pagar, para não ter que gastar uma nova passagem, porque realmente eu não tinha. Porque se eu descesse na casa dela, eu ia ter que pagar mais uma passagem. E o trabalho só me dava direito de uma passagem. E o valor era um salário mínimo que eu ganhava. Ou seja, realmente eu não tinha, era uma mulher de 25 anos com um filho e não tinha dinheiro para pagar mais uma passagem. Aí eu descia na minha mãe eu ligava para minha mãe ficava na esquina da rua dela, esperando o meu filho. Eu acabava conhecendo os motoristas esses motoristas das vans, eu acabava conhecendo eles, então eles já sabiam, né? Eu pedia para parar e minha mãe vinha, ou meu pai, e pegava o meu filho e eu seguia para o trabalho. E na época o trabalho era num shopping center, né? Os horários de shopping, a gente vocês, não sei se tem aqui pessoas que já trabalharam em comércio e não é fácil. Eu trabalhava muito e ganhava muito pouco para o que eu fazia. E sempre trabalhei com excelência, mesmo estando ali naquela situação. Porque a gente, seja qual for a área, eu sempre aprendi isso, seja qual for a área que você atue, você tem que dar o seu melhor, tem que trabalhar com excelência, ganhando pouco, ganhando muito, sempre dar o seu melhor. E aí eu via as pessoas ali lanchando, eu levava marmita, né? Nem dinheiro, nunca passei fome, nada disso, nem meu filho nunca passou fome, mas era tudo com muita escassez, faltava muita coisa. Então eu levava marmita para o trabalho, e só quem passou que sabe, né, como que é comer marmita no trabalho, né? Eu comia marmita e lanche, não tinha dinheiro para comprar lanche. Às vezes as pessoas lá faziam vaquinha e eu acabava entrando ali junto, porque era só o almoço mesmo. Então eu que, se quisesse assim, levava alguma coisa para eu comer durante a tarde, né? E saía muito tarde, como eu falei, era o horário de shopping, né? Era horário de shopping center.
então eu trabalhava muito e salão de beleza ainda ficava aberto mais tempo, porque o shopping fechava e muitas das vezes tinham clientes ali fazendo cabelo. A cliente saía com o shopping já fechado. Então eu ficava, às vezes, as pessoas pediam para eu mudar o horário, às vezes eu mudava de horário e fechava a loja. Fechar a loja, não tem horário para você sair. Não tem horário para você sair. O shopping fecha meia-noite, sei lá, não lembro da hora que fechava, mas era mais ou menos isso, 10, 11 horas. Só que eu saía de lá, ainda mais quando cliente tinha festa para ir, então enchia, então eu era responsável por fechar a loja, que era ainda pior, né? Saía de lá tarde, ainda tinha que ir lá, ligar para minha mãe para passar lá com o moço da van, né? E pegar o meu filho. Muitas das vezes eu não pegava ele, eu ia para casa direto e eu só tinha o Yuri, né, que tinha 3 anos na época, e eu ficava muitas das vezes sem ele, eu deixava ele dormir na casa da minha mãe, ou então eu acabava dormindo lá, porque era um cansaço tão grande que você chegava em casa e se jogava para dormir, porque realmente trabalhar em comércio e ainda mais em shopping não é fácil. Porque eu falei que eu não tinha como entrar nesse tema, que é nessa afirmação do tema de hoje, que eu não tenho dinheiro para investir em conhecimento sem mostrar para vocês a minha história de vida. Porque não tem como, porque muita gente ainda que está aí do outro lado passa pela mesma situação, que eu passei, né? E eu não tinha realmente perspectiva de melhora, eu não via como melhorar, assim, sabe? Tava bem limitada, eu não via, não tinha uma solução para mim, porque realmente faltava dinheiro pro meu básico, o básico da minha família, que éramos eu e o meu filho. E aí eu comecei a observar mais as meninas da estética. Eu comecei a observar as meninas da área da estética e comecei a admirá-las, sabe? Me dava um brilho nos olhos quando eu via as meninas da estética de branco trabalhando, sabe? Iam lá todas com prazer atender seus clientes. E eu comecei a admirar isso, comecei a gostar da área da estética. Na época lá, acho que tinham quatro profissionais da área. E eu comecei a conversar com elas sobre isso, me interessar em relação à área da estética. Comecei a me identificar com a área, né? E lá as meninas, elas me ajudaram muito com incentivo, né? Me dando um incentivo para eu fazer alguma coisa, fazer algum curso na área, porque eu estava ali naquele ambiente, então eu tinha que tentar melhorar minha vida, tentar mudar esse quadro da minha vida de alguma forma. Aí eu comecei a observar, aí uma delas, que é uma querida, ela falou: Fernanda, por que você não faz um curso? Tudo é a conexão, né? Tudo é a conexão que você faz com pessoas, né? Então por isso que a gente tem que se conectar com pessoas que entendam, que saibam mais que a gente. Porque pra gente crescer, a gente sempre precisa do outro. Por isso que a gente sempre tem que compartilhar tudo que a gente sabe, o nosso conhecimento com outras pessoas. Então ela falou sobre a área da estética, então eu me interessei. Só que eu não tinha dinheiro, gente, para pagar um curso. O que fazer sem dinheiro? Cheguei a comentar com a minha família, com a minha mãe, a minha irmã, e elas foram para mim como se fosse um anjo mesmo na minha vida, as duas, que se apertaram, sabe? Se apertaram e sem dinheiro, porque minha mãe me sustentou a vida inteira, desde criança. Ela me sustentou como empregada doméstica, eu e meus irmãos, né? Ela sempre foi empregada doméstica. Ela trabalhava na casa de um casal, que foi ali que ela achou o sustento para sustentar a mim e os meus irmãos. Ou seja, ela não tinha muito dinheiro. Ela já me ajudava com as minhas despesas
com meu filho, as minhas despesas de casa com meu filho, me dando o básico, né? Eu com meu salário, né, mínimo, e ela com dela, e me ajudava. As duas foram exatamente isso, anjos na minha vida, que falaram que iam tentar pagar para mim o curso. Aí começamos a procurar o curso que era presencial, né? E agora para achar hora para fazer esse curso, né? Realmente eu estava ali, ó, limitada, né? Não tinha, eu achava realmente que eu não tinha como crescer. Mas se a gente quiser, a gente sempre dá um jeito para todas as coisas. E fomos ver o curso, e na época o curso era o equivalente a R$ 800 mensais, trazendo para os tempos de hoje, né? Para o salário mínimo de hoje, na época era exatamente isso, R$ 800 durante 4 meses. Foi o tempo de duração desse curso, que era um curso basicão para iniciar na área da estética. A porta de entrada, para mim, foi um curso de depilação com design de sobrancelha. E tinha um bônus que era clareamento. Era realmente um curso basicão. E eu fui lá, consegui horário, consegui mudar meu horário no shopping, no meu trabalho. E esse curso eu fazia à noite. Eu consegui me matricular, minha mãe e minha irmã me ajudaram pagando esse curso. Minha mãe, como eu falei, era empregada doméstica, e minha irmã trabalhava de cozinheira em uma distribuidora de quentinhas, ou seja, ganhava pouco também, mas elas me ajudaram, as duas me ajudaram a pagar esse curso. E esse curso eu tinha que fazer à noite, porque eu não tinha outro horário. Eu consegui trabalhar no curso, no salão, até mais ou menos umas 8 e pouquinho da noite, e depois eu ia para o curso. Tinha que pegar um ônibus, assim, foi muito sacrificante, porque era mais passagem, né? Porque como é um curso presencial, eu tinha que pagar mais passagens. Então foi uma época, assim, foram meses de de abrir mão mesmo de muita coisa. Abrir mão de muita coisa. Mas assim, foi muito bom, né? Eu ia pro curso, e no curso presencial você também tem uma série de coisas que de despesas, né? Porque era passagem, eu tinha que ter dinheiro para lanche, porque como eu ia sair do trabalho direto, só com almoço, para ir pro trabalho, para ir pro curso direto, fazer o curso à noite. Chegava em casa, eu acho que porque o curso eu acho que era até 11 horas. Era um curso o mais tarde mesmo possível, para essas pessoas que não tinham tempo e pudessem crescer, pudessem se especializar em alguma coisa. Eu fiz o curso era até mais ou menos 11 e pouquinho, e às vezes terminava mais tarde, porque a fase da prática, porque tinha teoria e tinha um momento que tinha a prática. Na época da prática, era de graça, sabe? Eles recebiam mulheres para depilar, até homens também para fazer depilação, para a gente aprender praticando, né? E era de graça, ou seja, dava a gente assim. Então, muitas das vezes, o curso também fechava mais tarde. Eu saía de lá tarde e tinha que acordar de manhã bem cedo para trabalhar. Era exatamente assim, foram 4 meses de muita luta, muita luta mesmo, porque não tinha tempo e nem dinheiro para nada, né? Eu fiz esse curso durante 4 meses, como eu falei. Ainda tinha que levar tinha que ter mais uma passagem para descer na minha mãe e depois ir para minha casa, e como eu falei, dormia muitas das vezes na casa da minha mãe, mas consegui, né? Enfim, eu terminei o curso básico. Era um curso muito raso, né? Era muito raso, era bem basicão mesmo. Pelo menos tinha uma profissão. Não era mais só recepcionista, né? Eu continuava na recepção, mas já era depiladora, uma profissional da área da estética, depiladora
com um design de sobrancelha bem fajuto, sabe? Que era tipo um bônus de design de sobrancelha, só que não ensinava tão profundamente, né? Aí eu continuei na recepção, depois de 4 meses, continuei ali na recepção, até que uma querida também, gerente comercial lá desse salão de beleza, gerente administrativo do salão de beleza, ela falou: Fernanda, surgiu uma vaga no outro salão, só que esse outro salão era um bairro longe da minha casa, né? Você aceita? Aí me bateu um medo na hora, porque o medo é natural, né? O medo é natural em qualquer ser humano. Me bateu um medo, mas eu falei, claro que eu quero, ainda mais que era indicação, então era certo de eu ficar, entendeu? Aí eu fui para uma entrevista, eu acho que essa entrevista eu acho que foi mais ou menos numa segunda-feira, acho que num sábado, não sábado, que eu comecei na outra semana, era mais ou menos num sábado. Eu fui nessa entrevista e foi uma prática também. Eu atendi uma pessoa e a pessoa era gerente desse salão de beleza. Eu fiquei muito nervosa, mas eu guardei esse nervosismo pra mim, não deixei ninguém perceber que eu estava nervosa ali, ninguém percebeu que eu estava nervosa. Porque a gente tem que engolir um pouco o nervosismo pra gente conseguir sobressair e conseguir fazer o que a gente quer fazer, né? Porque senão a gente paralisa. Atendi essa gerente e ela, depois que deu atendimento, ela falou: você pode começar tal dia, que era na outra semana, ou seja, ela não sabia que eu era recepcionista, ela pensava que eu já era uma profissional muito antiga na área, mas não era nada disso, né? Eu só parecia que eu era uma profissional já experiente na área. E fui eu, comecei a trabalhar lá nesse salão de beleza e só fui adquirindo conhecimento. Depois que eu comecei nesse salão de beleza, eu comecei a ver dinheiro, mesmo trabalhando só com depilação e design de sobrancelha, eu comecei a ver dinheiro. Quando eu recebi meu primeiro salário, que antes era de R$415, o meu primeiro salário na quinzena foi R$3.000. Eu pensei oh meu Deus, tô rica, sabe? Tô rica. Eu falei, meu Deus, vou chamar um carro forte pra vir aqui me buscar. Eu comecei a ficar mais motivada, né? Porque acaba motivando a gente vê todo o nosso esforço, né? Todo o nosso esforço sendo recompensado. E aí eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento na área da estética para eu conseguir, enfim, crescer na área e enfim, mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, dos meus filhos, realizar meus sonhos, realizar o sonho do meu filho, né? Porque o medo paralisa muito a gente. Se a gente ficar pensando o tempo inteiro nessas coisas que a gente não vai conseguir, que são as crenças limitantes, que não é pra gente, que a gente não vai conseguir, a gente nunca vai sair do lugar. O medo paralisa a gente. E a única maneira da gente conseguir se destacar, da gente conseguir crescer, é a gente buscando o conhecimento, né? E eu trouxe a minha história de vida para vocês, para eu ter como exemplo, para eu ter um exemplo real, que é possível, que é realmente possível crescer na área da estética e viver da estética, que é isso que eu faço hoje. Eu vivo da estética. Hoje eu já tenho uma funcionária que trabalha comigo e também não foi só eu. Vou trazer uma história que eu tinha 2 amigas, 2 exemplos também que eu conheço, sabe? São 2 amigas que trabalhavam comigo na recepção, que também passava, uma delas não tinha filha, a outra tinha, uma delas é a Kelly, que passava por todas as dificuldades também que eu passei, todas as limitações de uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma mulher também, da mesma idade que eu, com 25 anos na época, toda limitada, cheia de limitações, porque não tinha dinheiro para fazer nada. E a Kelly,
também fez diversos cursos, ela também se apaixonou como eu pela área da estética e fez diversos cursos e conseguiu montar o espaço dela. E também hoje tem uma história linda que ela montou o espaço dela numa área nobre do Rio de Janeiro também e emprega, olha que bonito, né? Emprega diversas pessoas, dá emprego para diversas pessoas. E também, além da Kelly, eu vou falar a história eu tô querendo trazer exemplos de vida, porque são pessoas comuns, como eu, uma pessoa comum que saiu lá de baixo e conseguiu crescer através do conhecimento, através de buscar conhecimento e de crescer, de querer crescer na área, né? E além da Kelly, né, que conseguiu se destacar, conseguiu montar a sua empresa, um salão de beleza, a sua empresa grande, como eu falei, uma grande empresa e que emprega outras pessoas. Tem a Miriam também, que também era da recepção, estava ali na recepção comigo. Ela se apaixonou pela área de cabelo, ela é cabeleireira, mas hoje ela também montou a sua empresa. Ela tem um grande salão de beleza, bem grande salão de beleza, e também emprega diversas pessoas e usa também a vida dela de exemplo para ajudar outras pessoas a crescerem, né? Que é isso que a gente tem que fazer, compartilhar o conhecimento com outras pessoas para ajudar a outras pessoas a saírem da inércia, né? Crescerem mesmo, né? Porque a gente fica muito engessado, acostumado ali com aquela vida ruim, mas a gente acostuma com aquilo, né? Se acomoda. E a gente não pode fazer isso. Se acomodar nunca com isso. E hoje em dia as coisas ficaram muito mais fáceis do que antigamente, porque antes eu tinha que fazer um curso presencial, né? Onde me ocupava tempo, e onde eu tinha que gastar muito dinheiro para fazer lanche, para comer, né? Porque eu não tinha dinheiro para gastar e precisei da ajuda de outras pessoas para me ajudarem, para me dar aquele pontapé inicial, né? Então eu tô trazendo essa história para vocês, para realmente mostrar para vocês que vale muito a pena entrar nessa área, que mais cresce, né, em todo mundo. É uma área que você trata, que você cuida das pessoas, que você levanta devolve muitas das vezes a autoestima para as pessoas, né? E hoje, como eu falei, ficou muito mais fácil os cursos online. Geralmente os cursos online estão aí, você consegue comprar muitas das vezes um curso online você paga mensal o valor que você paga às vezes numa pizza. O que muda isso é que você precisa tratar isso como prioridade. Você não pode desistir. Você tem que mudar o discurso de eu não consigo, isso não é pra mim. Você tem que mudar esse discurso e seguir, correr atrás para você realmente buscar o conhecimento, para você realmente crescer na vida. Porque eu só consegui me destacar na área, só consegui entrar na área da estética a partir do momento que eu estudei, né? Que eu comecei a buscar conhecimento. E para buscar conhecimento, a gente precisa tratar isso como prioridade. E como tratar como prioridade, gente? Abrindo mão por um tempo, abrindo mão das roupas novas, abrindo mão de comer em restaurante, abrindo mão, nós mulheres, né, de comprar maquiagem, de comprar um sapato novo. Fique apertada, mas dê prioridade sempre ao conhecimento. O que você não pode fazer é continuar na mesma situação que você está. Não tem como, tem coisas que eu não consigo entender como tem gente que
permanece na situação e não toma uma atitude para melhorar a vida delas e para melhorar a vida da sua família e dos seus filhos. Que é isso que eu fiz, foi isso que a estética fez na minha vida. Real, mudou completamente a minha vida. Eu consegui realizar vários sonhos que eu sempre tive, e eu consegui realizar alguns sonhos meus, ainda vou realizar muitos outros, né? Consegui, como eu falei, montar uma nova empresa, tudo isso através da estética e através do estudo, né? Buscando realmente o conhecimento na área. Agora não tem como você dar desculpas, ficar dando desculpas, permanecer na mesma situação, porque você precisa mudar as suas ações, né? Você precisa mudar as suas ações para você realmente mudar a sua história de vida, né? E para isso, se você tiver, como eu tive esses 2 anjos na minha vida, que foram a minha irmã e a minha mãe, todo mundo tem uma família, né? Se você realmente quiser mudar de vida e tratar como prioridade o conhecimento, adquirir conhecimento, eu tenho certeza que muita gente poderia te ajudar, sei lá, emprestando um cartão para você parcelar um curso, você realmente abrindo mão da sua vida para você realmente adquirir o conhecimento. Eu só aconselho vocês não entrarem em nenhuma furada assim de pedir dinheiro emprestado com alguém que faça alguma coisa errada, por exemplo, agiota, ou pegar dinheiro emprestado com juros exorbitantes, assim, isso não é correto. O correto é você tratar como prioridade e abrir mão. É uma vida de abrir mão mesmo para buscando o conhecimento. Tente em 2021 você tem que estipular isso para sua vida. Esse ano vai ser o ano que eu vou mudar a minha vida e a vida da minha família. Esse ano vai ser o ano que eu vou crescer na área. Tanto você que já é da área da estética e não consegue sobressair, não consegue crescer na área, e você também que ainda não é da área e tem vontade de entrar, tem vontade, só não consegue, gente, quem não sai do lugar, quem fica paralisado, porque quem quer consegue mudar toda e qualquer situação, basta a gente querer. Hoje em dia as pessoas priorizam muito o ter, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero ter isso, e ficam muito envolvidas com ter, né? Eu quero ter todas as coisas, só que não priorizam o ser. Você tem que priorizar o ser. Eu quero ser esse ano, eu quero crescer, eu quero ser uma boa profissional, eu quero ser uma profissional que se destaca na área da estética. Se você priorizar o ser e depois que você não tem limite para você. Depois que você não há limite para você. Hoje eu sou, e para mim, assim, eu sou hoje ilimitada. Eu consigo todas as coisas, e para isso só depende da gente. Se você quer entrar na área, se você quer crescer na área, só vai depender de você. Mesmo a gente se limita, às vezes não tem... eu conversei esses dias eu atendi uma menina, uma cliente, né, aqui na minha sala, que eu sorteei de brinde aqui para as meninas que trabalham na limpeza, de auxiliar de serviços gerais aqui no prédio onde eu tenho o meu estúdio. Eu sorteei 4 sobrancelhas, 4 designs de sobrancelha. Eles tiveram uma confraternização em dezembro, né? E eu dei para eles sortearem, para eles darem de brinde para as funcionárias. E eu atendi uma menina que de 20 anos, ela é auxiliar de serviços gerais, faz a limpeza aqui do corredor da sala, mas ela não tem perspectiva nenhuma de melhora e nem pensa em crescer em nenhum momento. E eu tenho a mania de, quando eu converso com as pessoas, tenho uma mania de compartilhar esse meu conhecimento, de querer que todo mundo cresça, de querer que todo mundo faça como eu fiz. E eu perguntei, e aí? Você não vai fazer nada, não vai fazer nenhum curso?
e ela desanimada porque realmente não ganha dinheiro, não tem como crescer, não vê solução para nada, né? Eu tenho essa mania de incentivar as pessoas a crescerem, a romperem, porque nada melhor do que a minha história de vida, que realmente não tinha para mim, na época não tinha solução nenhuma, e nada melhor do que a minha história de vida para mostrar e provar para as pessoas que é possível sim a gente crescer, é possível sim a gente mudar a vida, mudar de vida mudar a nossa vida, realizações, e mudar a vida da nossa família, se a gente realmente priorizar aprender, priorizar crescer, priorizar o conhecimento na área. E é possível sim viver da estética, né? Não tem coisa melhor do que viver da estética, uma área que cuida das pessoas e, como eu falei, devolve a autoestima das mulheres, dos homens também, que hoje em dia os homens estão cada vez... Nós sabemos, a Kelly está aqui na live. E aí, Kelly? Kelly é minha amiga lá da recepção, que foi ela que conseguiu uma vaguinha na recepção lá desse salão pra mim. Até me emociono quando eu falo na nossa história, né, Kelly? Só a gente sabe o que a gente passou e hoje somos profissionais da área de sucesso. Isso porque nós buscamos o conhecimento e a gente busca até hoje. Até hoje a gente faz os nossos cursos, as nossas reciclagens. E eu tô aqui hoje também te amo. E eu tô aqui hoje para compartilhar e dividir com vocês toda essa minha história, para de alguma forma contribuir para o crescimento de vocês na área, para que vocês possam ter a minha vida como exemplo, para vocês observarem e perceberem que é possível crescer, entrar na área da estética e crescer na área da estética, né? E é uma área realmente maravilhosa. E é isso, a nossa live de hoje foi maravilhosa, eu queria compartilhar isso com vocês, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Eu tô aqui um pouco rouca, porque eu tô falando a beça, mesmo eu trabalhei hoje o dia inteiro, eu trabalhei aqui o dia inteiro hoje e resolvi vir aqui para realmente tentar trazer para vocês essa minha história de vida e para de alguma forma mudar a vida de vocês, ajudar a mudar a vida de vocês e para falar para vocês para priorizarem sempre o conhecimento, crescerem na área, busquem os cursos online que estão aí disponíveis, né? Diversos cursos online, busquem lá para vocês, enfim, terem uma profissão, mesmo vocês que não são da área da estética e têm vontade, entrem em algum curso online para vocês conhecerem a área e, enfim, crescerem na área e conseguirem o tão sonhado sucesso profissional, que é isso que a gente tanto quer, né? Crescer na área, se destacar e mudar nossa vida e a vida da nossa família. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguém está querendo aqui fazer alguma pergunta? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Quem quiser fazer pergunta é só falar aí que eu respondo, tá bom? Relacionado a esse tema, não tenho dinheiro para investir em conhecimento. Tem alguém aqui limitado a isso? Não se limitem, não há limite para quem é. Não tem limite para quem é, né? E não há limite para mim, não há limite para você. Você já pensou em desistir? Eu já, claro, lá naquele início, eu pensei em desistir porque eu não via solução para minha vida. Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus eu não desisti e eu segui, porque realmente não é fácil você caminhar sem dinheiro, porque o dinheiro que a gente consegue pagar todas as coisas, né? Sem dinheiro, o que a gente faz? Né? Então, graças a Deus, eu tive esses anjos na minha vida, como eu falei, de pessoas parentes, né? Minha mãe e minha irmã que me ajudaram, mesmo sem terem dinheiro, sem ter nenhuma condição, elas se sacrificaram para que eu pudesse entrar na área e ter uma profissão e crescer na área. E hoje, gente, minha irmã tendo meu exemplo de vida, né? Minha irmã também é da área da estética. Minha irmã também é da área da estética porque ela viu
através da minha vida, o quanto é bom e o quanto é possível crescer na área da estética. E é isso, gente. Essa foi a nossa live de hoje. Eu espero ter contribuído para o crescimento de vocês de alguma forma. Eu queria dizer para vocês, não se limitem. Vocês podem todas as coisas. É só vocês terem força de vontade e buscar o conhecimento. Tá bom? Muito obrigada a todas que me acompanharam aqui, muito obrigada a todas que entraram aqui com palavras maravilhosas, muito obrigada mesmo, com mensagens maravilhosas aqui de incentivo, isso é muito maravilhoso, e é isso que eu tento fazer aqui com todos vocês, lançar palavras nem motivacionais, ativacionais, para que vocês possam sair do lugar e crescer na área, para que vocês possam ter uma profissão que realmente mude a sua vida e mude a vida da sua família e que realize os seus sonhos, porque a gente não pode permanecer no mesmo lugar, a gente não pode, a gente tem que querer mais, querer crescer a cada dia, tá bom? Muito obrigada a todos que me acompanharam aqui e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau!